Olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais, sou especialista em alta performance nas áreas de gestão de vendas e de liderança. E aqui no Entrevista Venda a Mais de hoje, a gente vai falar com uma pessoa muito especial, como sempre. Vou mostrar ela aqui rapidamente, que é a Ana Keklijian. A Ana, ela é formada em coaching profissional e pessoal, e também tem certificação analista comportamental. Ela também tem uma formação ericksoniana, mas ela não quer falar. Né? Ela falou, não, isso aí é muito. Né? Resume meu currículo, então tá bom, mas para saber que ela é séria. Trabalhou muito tempo com marketing, se achou no coaching, estava me contando aqui antes da gente começar, que encontrou realmente a verdadeira vocação dela no mundo, achou propósito, achou missão. Eu também me identifico muito com isso, então acho que vai ser uma conversa muito gostosa hoje com vocês aqui. Então, Ana, por favor, dá boas-vindas aqui para o meu pessoal da Venda Mais. Olá, pessoal, bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui junto com o Raul e espero contribuir com vocês com um pouquinho da minha experiência. Maravilha. Ana, uma das coisas que a gente estava falando era sobre como virou uma febre ser coach. Todo mundo é coach, o cara sai do trabalho, é mandado embora. Antes virava consultor, hoje virou uma palavra melhor, é coach, né? É melhor. E virou uma febre. Minha pergunta para você seria, como que eu, como possível cliente, consigo identificar quem é sério e quem não é nessa área? Essa pergunta é muito pertinente, muito importante. Realmente está havendo uma pulverização de coaches no mercado e isso está confundindo um pouco o mercado e as pessoas. Então, é muito importante perguntar para o profissional qual é a formação dele, onde ele se formou, se informar também com relação à instituição. Além disso, você pode pedir, por exemplo, o certificado dele. Observe como ele está se posicionando no mercado. Geralmente, os coaches, eles citam a sua instituição ou até postam uma imagem do seu certificado nas redes sociais ou no próprio site dele. É muito importante perguntar, sondar, o seu curso foi de quantas horas? Né? Você tem a certificação? Que tipo de certificação você tem? É muito importante saber e também obter uma referência. Por que não pedir para esse coach uns 2, 3 contatos de coaches que ele já atendeu, para você fazer um contato? É um serviço que você está contratando, é um investimento, então acho que vale ter cuidado, sim. Muito bem, também concordo. Eu acho que é fácil de você falar que é coach hoje, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade imensa. Eu sei porque eu faço muito e, por exemplo, separo claramente casos que são de mentoria, e eu já digo para a pessoa, não estou fazendo coaching com você, estou fazendo mentoria. Eu tive que aprender a reconhecer pessoas em depressão, por exemplo. Eu fui descobrir que a Associação Americana de Psicologia tem um teste para você detectar, inclusive, níveis de depressão, porque quando as pessoas estão em baixa performance, é muito comum virem me procurar depois de uma palestra, geralmente acontece em palestra. Eu conto muitos casos, falo de coisas, né? Coisas que você pode fazer, a pessoa se identifica, vem me procurar e diz, eu queria fazer coaching com você. Aí você começa a fazer os trabalhos e já na primeira avaliação você detecta que a pessoa está deprimida e aí já não é mais caso para a gente, né? Já não é mais, então você vai recomendar que a pessoa procure um terapeuta especializado, né? Faça psicanálise e vá, né? Cada um vai achar uma linha. Eu tenho, inclusive, algumas pessoas que eu já imediatamente recomendo, porque acho que todo bom coach tem alguns terapeutas que podem já repassar alguns casos, e aí fica a critério do cliente decidir isso, né? Quer dizer, o processo é sempre, tem que ter a iniciativa da própria pessoa. Mas é uma coisa que realmente eu tenho notado que é uma responsabilidade muito, muito grande, e, ao mesmo tempo, muita gente está trabalhando como se fosse uma oportunidade comercial. Eu acho sim, eu sempre digo, a postura tem sempre um lado que eu vou chamar de mercenário, eu sei, os coaches não gostam, ficam todos arrepiados quando eu falo sobre isso, mas é verdade isso, tem uma parte que a gente precisa ser remunerado por isso, precisa, né, valorizar a profissão. Eu acho que, inclusive, já está provado que quando a pessoa paga, ela valoriza mais o processo. Se ela fizesse gratuitamente, seriam só conselhos de amigos. Não, é um processo sério, estruturado, etc. Ao mesmo tempo, tem esse lado nosso que é missionário, de acreditar em alguma coisa, de voltar para rever valores, da pessoa repensar a sua vida, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Então, legal você falar sobre isso,
E antes de eu evoluir, eu queria te fazer uma pergunta, porque é uma coisa que eu sempre me pergunto também, eu queria saber qual que é a tua opinião. Como que você separa coaching profissional de pessoal? Porque, para mim, os dois acabam sempre, no fundo, se misturando em algum momento. Então, como é que você separa essas duas coisas? Sim, que pergunta excelente, Raul. Antes de respondê-la, ainda sobre o que você estava falando, né? Nós, coaches, devemos seguir um código de ética, né? Então, é muito importante você entregar para o seu coach, que é o cliente, um ambiente seguro, você garantir que uma tranquilidade para ele do que vai acontecer durante as sessões, durante o processo. Essa questão de identificar se o coach tem uma questão psicológica a tratar é importantíssima e é um respeito por ele. Então, assim, o coach não é terapia, né? Então, assim, identificamos que ele tem uma questão psicológica, é obrigação, é ético você encaminhar ele para um profissional da área, né? E no curso de formação tem tantos psicólogos, e aí você vai criando dentro do peer coaching uma rede que você pode direcionar, encaminhar esse indivíduo, né? E quem sabe ele volta futuramente para o seu processo, mas já com essa questão tratada. Com relação à sua pergunta, realmente é muito difícil a gente separar o profissional do pessoal. Acho que cada vez mais esses dois pontos, né, esses dois lados, eles se convergem. Eu não consigo imaginar um indivíduo que está com uma questão pessoal grave, seja um divórcio, um problema de saúde, que isso não atinge a sua vida profissional, de alguma forma. E eu também não acredito o contrário, né? Uma pessoa que está no momento de insegurança no trabalho, de forte pressão, que isso não seja levado para a sua vida pessoal. Então, esses dois lados, essas duas polaridades, elas se convergem e elas acabam tendo um atrito. Então, life coaching, para mim, é um nicho muito importante e eu sigo, inclusive, porque mesmo estando atuando com o executivo, a gente vai passar pela vida pessoal dele, não tem como, e a gente vai descobrir pontos muito reveladores e que afetam os lados, ambos os lados. Outro dia eu estava vendo uma apresentação de um cara chamado Dean Graziosi, que é um coach americano, e aí estava fazendo uma apresentação e ele tem uma teoria dos 6 porquês, que você começa a questionar por que você quer alguma coisa. E quando você começa a questionar, então, o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, não tem como você sair do pessoal. Então, né, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero vender mais, eu quero um cargo melhor, eu quero melhorar, né, eu quero fazer esse projeto, qualquer coisa que seja. Por que você quer? E aí começa, por quê? Porque chega lá no final, tem razões pessoais muito fortes, seus valores estão envolvidos, quer dizer, acaba as duas. Então é legal, eu acho que o fato de ter essa noção, primeiro, vamos chamar de teórica e conceitual, de ter uma formação profissional e uma formação pessoal, permite navegar muito bem isso. E outra coisa que eu acho muito interessante é ter experiência profissional, né? Já ter trabalhado de verdade no mundo corporativo, né? Já ter tido chefe, já ter tido meta, já ter tido, né? Todo essa... Então, você se identifica com a pessoa, não está só falando de teoria, não é que eu fiz uma formação, agora eu vou falar sobre um assunto que não entenda. Isso é muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta sobre análise comportamental, porque você me mandou um material antes da entrevista, onde você estava usando isso com teamwork e team building, um monte de coisas. Então, fale um pouquinho sobre o que é exatamente essa análise comportamental que você faz. Lembra que meu público na Vida Mais é basicamente todo corporativo, a gente está fortemente na área comercial, todo mundo procurando melhorar seus resultados. Isso vai ser o vender melhor, vender com melhores margens, ter clientes mais satisfeitos, fazendo recompra, ter um processo de venda melhor. E muitos líderes também querem ter um ambiente de trabalho melhor. Então, acho que a análise comportamental pode ajudar em vários desses pontos. Então, vamos começar definindo o que é, e aí como que isso se aplica no dia a dia.
Olha, Raul, uma pesquisa mostra que 87% dos profissionais que perdem seus empregos são por questões comportamentais, atritos, atitudes que não condizem com o que a empresa espera. E não por incompetência, né? Então, isso é uma informação muito relevante, e isso faz com que nós, no processo, nós coaches, no processo, temos que aplicar uma ferramenta de análise comportamental, e seja ela qual for, eu trabalho com uma específica, mas por quê? Porque essa ferramenta, ela traz uma riqueza de informações sobre o indivíduo, e eu posso te dizer que a minha apuração, a minha análise traz de mais de 50 informações sobre o indivíduo, com 97,97% de assertividade, que nos dão um chão melhor, maior, sabe, da onde a gente está pisando. A gente sai do achismo, a gente sai da visão só dos gestores, e nós enxergamos o indivíduo como ele realmente é. É uma ferramenta muito rica. Com ela, a gente sabe quais são as competências do profissional, quais são suas habilidades, quais são seus talentos, qual o seu perfil comportamental predominante, qual o seu nível de estresse, como que está a autoestima dele, como ele trabalha sob pressão, qual o estilo de liderança, e principalmente o que o meio dele está exigindo e o que ele está entregando, e o porquê. Isso é muito rico, porque o que nós vemos é que os profissionais, cada pessoa tem o seu perfil. Os profissionais, eles podem estar na mesma área, formar um time com perfis diferentes, né? E uma pesquisa recente da Deloitte mostra que, vem confirmar, na verdade, né, que o grande problema das equipes de vendas estão no desempenho, mas não por culpa dos profissionais, né, se a gente pode dizer assim, não por culpa, mas por uma questão de gestão. Os gestores estão com dificuldade de trabalhar os talentos individuais. Isso é muito importante, porque não existe o certo e o errado. Existem perfis diferentes, né, e que podem ser melhor aproveitados, podem ser realocados, podem ser preparados para suas funções. Então, a análise comportamental traz uma análise individual de cada um desses membros. E você, uma vez que você tem isso, você tem a possibilidade de explorar os pontos fortes desses indivíduos, como você tem que desenvolver os pontos de melhoria deles. Isso é gestão. Isso é muito importante. Importante para o profissional, importante para os líderes, importante para a área de recursos humanos e principalmente para a empresa que busca resultado. Né? Você conhecendo a capacidade da sua equipe, as habilidades e os talentos, e explorando isso da melhor forma possível, claro que você vai ter melhores resultados. Né? Uma empresa de sucesso, na minha opinião, se faz com o resultado das pessoas. É muito importante a análise comportamental. Legal. Qual ferramenta especificamente, porque você falou, pode falar aqui, não tem problema nenhum, então, fale, qual é a ferramenta que você usa hoje? Então, eu uso o Assessment. A ferramenta de análise comportamental, Assessment, ela, além de trazer 97,97% de assertividade, né, ela é a única testada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e ela é uma ferramenta totalmente voltada, desenvolvida para o perfil comportamental do brasileiro, né, então ela realmente, 97,97%, Raul, é muita coisa, é muita informação assertiva, é muita certeza do que de quem está na sua frente, com quem você está lidando, isso é muito bom. E você sabe que é interessante porque eu tenho um curso de gestão de equipes comerciais online e um dos módulos é de recrutamento e seleção. E demorou, eu estou já indo para o 5º ano, e antes disso dava, né, a gente já fazia isso na consultoria, então sempre tivemos envolvidos em processo de recrutamento e seleção,
mas foi sempre uma dificuldade imensa fazer as pessoas entenderem testes de perfil psicológico como uma ferramenta super importante neste momento. Todo mundo queria campanha de vendas, e Raul, ensine minha equipe a negociar, a gente dizia, ok, vamos, nós podemos fazer isso. Agora, se as pessoas que você continua contratando, porque tem rotatividade na equipe de vendas, continuam entrando com perfil inadequado, não é o treinamento que vai fazer, a forma como você comunica vai ser diferente, a forma como essas pessoas se motivam e desmotivam é diferente, como eu dou feedback é diferente, como eles reagem a desafios é diferente. E a questão, de novo, não era de certo ou errado, mas de você já ter uma ideia melhor do que te espera até como líder. E também, em alguns momentos, já te passo a palavra, em alguns momentos, eu quero ter um perfil, eu preciso de pessoas com um perfil diferente na minha empresa, porque o mercado está demandando, a situação está demandando. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho claridade, né? Não tenho essa clareza em relação a isso? É uma dificuldade muito grande. Inclusive, todo mundo dizendo, não, mas é caro, e a gente dizendo, não, caro é você não fazer isso, né? Olha o custo que tem, né? Exato. E olha só, Raul, o perfil dos líderes que se busca no mercado dentro das exigências, busca-se profissionais que saibam lidar com as adversidades, né? Que saibam lidar com essas diferenças, com essas diversidades de perfis de pessoas e das equipes. O verdadeiro gestor, ele tem que ter esta habilidade, né? Eu vi até recentemente um exemplo que eu achei muito bacana, numa mesma equipe, porque assim, a equipe eclética, ela é muito rica, porque ninguém vai ter todos os perfis, né? Nós temos todos, mas não predominantes. E aí, como é importante você ter, numa mesma equipe, aquela pessoa que tem um talento maior para fazer planilhas, relatórios, né? E tem outras que têm um perfil para execução, a outra para comunicação, a outra para uma análise mais crítica, né? E se você consegue aproveitar esses talentos dentro da sua equipe, de repente formando duplas, né? Olha que dica bacana, né? Você formar duplas onde as pessoas se completam, né, para trazer um resultado mais efetivo, isso é muito bom, porque as pessoas, elas percebem que os gestores, que a empresa tem um olhar mais humanizado, e que está olhando para ele como ele é, e aceitando esse perfil dele. E aí a empresa, a equipe fica mais motivada, né, ela percebe que existe um respeito, e respeito gera respeito, né, como você falou agora há pouco, é uma corrente do bem, né, e a equipe acaba gerando mais resultados. É uma forma tão simples, né, e tão eficiente de você aproveitar melhor os talentos, as habilidades e as competências de uma única equipe e uma equipe eclética, né, de perfis diferentes. Porque o grande erro dos gestores que não sabem lidar com essa questão de adversidade, de diferenças de perfis, é ele querer contratar pessoas com o perfil dele. Então, isso é um grande erro, isso é uma grande armadilha, às vezes ele nem se dá conta disso, mas ele acaba buscando profissionais que ele entende que são como ele, e que aí a margem de erro vai ser menor. E isso é um grande equívoco, né? O gestor, ele tem que saber lidar com as adversidades, lógico, buscar profissionais com perfil de vendas, né, mas ele pode ter uma predominância mais planejadora, mais analítica ou mais executora, né, o importante é fazer a gestão desse grupo, dessa equipe. Inclusive, eu tenho defendido que tenha a dupla, o trabalho em dupla para nós tem funcionado muito bem, na verdade... a gente tem feito, na verdade, a gente tem feito trios. A gente tem dois vendedores trabalhando em dupla com uma assistente comercial trabalhando no backup de suporte. E, geralmente, essa pessoa de assistente comercial, ela tem um perfil diferente. É um perfil de uma pessoa que, ela, por exemplo, gosta de relatório, gosta de planilha, ela está envolvida com isso. Os vendedores não gostam muito disso. Então, se você puder tirar um pouco dessa parte para eles... Outro dia eu estava brincando, eu faço um gráfico muito simples para falar sobre isso, e
rápido e lento, racional e emocional. E aí você fica com 4 quadrantes ali, 4 tipos de perfil. É um trabalho super fácil de fazer, né? Não tenho intenção de me aprofundar em nenhum tipo de perfil psicológico, nem nada, mas para você sinalizar para as pessoas as diferenças que existem, como se comportam diferente, como tem potenciais cenários de conflito ou de acordo, simplesmente onde que eu estou posicionado e como que eu me identifico em relação a algumas situações, é um trabalho muito rico. E aí eu estava mostrando que você pede do vendedor em algum momento que ele seja analítico, em um momento que ele seja pragmático, em um momento que ele seja expressivo, em outro que ele seja fável e vira uma grande salada. E não espere que isso tenha uma solução, a não ser que você seja muito proativo em relação a isso, porque senão o que acontece é que as pessoas começam a boicotar algumas tarefas ou alguns momentos, algumas, né, não participam, não fazem, ou se desengajam, ou estão ali, mas estão como autômatos, zumbis, porque não estão 100%, né, participando, porque, de verdade, aquilo não ressoa muito bem com eles. E, da mesma forma, eu estava falando com um gestor dizendo, imagine que você é desse perfil, qual é o perfil que menos está alinhado com você e que mais potencialmente te incomodaria? Geralmente é o oposto. Então, se eu sou um rápido, vai ser um lento, e se eu sou um emocional, vai ser um racional, quer dizer, então, os opostos, os cruzamentos. E aí eu dizia para ele, imagine que você está entrevistando essa pessoa e ela é lenta ao te responder. Qual é a tua reação inicial de uma pessoa lenta? E aí as pessoas dizem, me incomoda, eu acho que ela não é muito inteligente, eu acho que ela não está engajada, ela está desmanchada, é isso é você projetando quem você é na outra pessoa. E aí a outra pessoa não tem nada a ver, e pode ser que perante os clientes ela seja um grande sucesso. Né? A gente está, de novo, voltando para falar da área comercial, os caras ficam o tempo inteiro usando entrevistas pessoais, e é muito interessante, porque no processo de recrutamento e seleção, a entrevista pessoal, de todos os métodos, é o mais falho de todos. Mais falho do que só análise de currículo. Então, se você pega as duas coisas que as empresas mais fazem na hora de contratar vendedor, entrevista pessoal e análise de currículo, e são as já de longe que mais erram depois, para ver quem vai ter mais sucesso a 3, 6 e 12 meses. E tem 2 estudos que foram publicados bem interessantes no Journal of Professional Selling, que tem aqui nos Estados Unidos, e aí você diz, vamos traçar um perfil, né, comportamental. E uma das coisas que eu vejo é que as pessoas, primeiro, não sei, elas têm um certo receio de se expor. Segundo, existe muita dúvida, um certo ceticismo em relação à veracidade, né, à curacidade da ferramenta, se dá para usar. E uma das coisas que a gente sempre diz é uma recomendação, certo? Ela serve como um balizador, é uma bússola. A decisão final é sempre do ser humano, é do gestor que está, né, tomando essa decisão. Então, Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a melhor forma de você usar uma ferramenta. Então, porque tem 2 coisas. Primeiro, tem recrutamento e seleção, isso é uma coisa. Eu estou aceitando pessoas que vêm para a minha equipe. E essa seria uma forma de usar, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A segunda que eu vejo Raul, Ana, eu já tenho uma equipe formada. Como que isso pode me ajudar? Certo? Então, essas 2 situações, fala um pouquinho de cada uma delas. Quando você começou a falar agora, eu já estava pensando nisso. Realmente, para recrutamento e seleção, essa é a melhor forma assertiva de você formar uma equipe, de você contratar um novo membro, né? E aí eu enfatizo mais uma vez o assessment, porque como ela é uma ferramenta muito rica de informações, e as informações se cruzam, ela não traz somente o perfil X ou o perfil Y, ela traz muito mais informações, né? Ela traz como a pessoa lida com a pressão, quais são os talentos dela, como está atualmente a energia dessa pessoa, como essa pessoa se vê atualmente entregando a sua performance, o seu desempenho, seja ele empregado ou não, traz muitas informações dele atual, e que isso pode fazer toda a diferença. Inclusive, com esse currículo nas mãos de um profissional de recursos humanos, ele pode reaproveitar em outra vaga. Então, análise comportamental no processo de recrutamento é fundamental
para você saber mais sobre aquele profissional, muito mais do que está no currículo dele, né? Com relação a equipes formadas, seja para aumentar a produtividade do grupo, para identificar onde a pessoa necessita de treinamento, para motivar, para gerenciamento de melhores relações interpessoais ou para construir um gerenciamento efetivo. A ferramenta é muito importante para você sempre estar inovando, para você sempre estar trabalhando esse desempenho. No momento em que a gente está vivendo, dessa crise econômica, o que eu mais tenho visto, o que eu mais tenho me deparado são com executivos desanimados. Raul, as pessoas estão tristes, estão desanimadas, estão desacreditadas, elas não estão conseguindo lidar com a pressão do meio, seja na empresa em que ela trabalha, ou seja em casa, porque a esposa ou o marido perdeu o emprego. A situação econômica do país está afetando muitas pessoas. Eu vejo que hoje, mais do que nunca, uma ferramenta como essa motiva. Ela traz o autoconhecimento, ela traz um autogerenciamento, né? Não é só de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Então, assim, é importantíssimo. Só que um alerta que eu dou, os coaches que trabalham com a ferramenta Assessment, elas não utilizam essa ferramenta numa situação de demissão. É muito importante dizer isso, porque algumas empresas, equivocadamente, elas contratam análise comportamental para usar como critério de corte na empresa. Eu, particularmente, e acredito que os analistas comportamentais, com a minha formação, nós não aceitamos essa condição. E eu explico por quê, tá? Imagina que você está precisando cortar pela metade vendas ou qualquer outra equipe de sua empresa, né? E você vai utilizar esta ferramenta para ver quem está mais fora do perfil ou quem está entregando menos para demissão. Como fica os demais funcionários que vão ficar? Qual é o sentimento dessas pessoas com relação à ferramenta, com relação ao trabalho que está sendo feito, com relação ao respeito e a visão com a empresa? Nunca mais um trabalho de coaching ou de análise comportamental vai ser eficiente nessa empresa, porque tem uma reação reversa, fora o que está se fazendo com aqueles que foram demitidos. Então, nós não podemos aceitar essa condição. Podemos aceitar, aplicar a ferramenta por uma condição de realocação, de melhor aproveitamento das competências e talentos individuais, para remanejar para outra área, ok, né? Aí é uma questão administrativa, é uma questão estratégica. Mas para demitir, não, né? E voltando à questão de um grupo que já está formado. Então, assim, a ferramenta, ela vem para trabalhar, para potencializar as competências e habilidades da equipe, para se criar uma estratégia de trazer maiores resultados. Ela é super eficiente nesse sentido. Entendi. Ana, vamos para o debate aqui, porque eu discordo. E agora, vamos lá, vamos ao momento da verdade aqui. Eu discordo, porque, veja, se eu tenho uma pessoa que claramente está desalinhada, eu não vou usar só o teste para me guiar, certo? Então, eu estou olhando numa equipe comercial, é fácil, eu sei quem está batendo a meta, quem não está, eu sei comportamentos, eu tenho margem de, né, mix de produto serviço sendo trabalhado, indicadores que mostram se ela está sendo lucrativa ou não está, tem um histórico da pessoa dentro, né, tem uma série de coisas. E eu tenho um teste que me mostra que ela está desalinhada, eu já diria como gestor que essa pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, me manda embora. Só não teve coragem, a gente encontra isso o tempo inteiro, e as pessoas não têm coragem de se demitir, ainda mais num cenário econômico negativo, as pessoas meio que se agarram no seu emprego, mas no fundo ela não está no lugar certo. Então, eu como gestor, e claro, entendo que você vai me ver sempre defendendo isso, que isso seja feito de forma correta, conversada, né, que tipo, é uma forma
forma, vamos chamar assim, sei lá, positiva, iluminada, né? Estamos do lado do bem, trabalhando para encaminhar essa pessoa, mas eu tenho várias experiências de ter passado por processos sérios de demissão e conversado corretamente com essas pessoas. Se a pessoa está desalinhada, ela te encontra um ano depois e diz, olha, no momento foi muito duro, eu sei, inclusive eu posso até não ter reagido muito bem, né? Tem gente que não reage muito bem, mas hoje, Raul, eu queria te agradecer por você ter tido essa atitude, porque me fez mudar, eu entendi, hoje caiu a ficha, não sei o quê. Eu encontro isso o tempo inteiro. Outro dia eu estava, inclusive, almoçando com meu sócio, e a gente estava num restaurante e veio uma pessoa que trabalhou muitos e muitos anos atrás, eu nem lembrava dela, mas ela se lembrava de mim, e ela veio me abraçar. Ela veio me abraçar, e é bem comum isso acontecer, porque é uma conversa que vai muito para o pessoal e está muito dizendo, olha, de verdade mesmo, a gente está passando por uma situação, mas eu queria falar sobre você. Eu não acho que você está feliz, eu não acho que você está usando seu talento, eu acho que você tem que, né, eu acho que você tem, sei lá, uma ambição maior, uns sonhos maiores, você tem que realizar isso, talvez aqui não seja o local, então vamos trabalhar juntos para que isso aconteça. Mas o teste de perfil, pô, eu usaria ele com certeza absoluta para demissão. Fale agora, passa o microfone para você. Raul, é uma outra percepção. Eu poderia usar junto com outras métricas, né? E toda equipe de venda tem as suas próprias métricas, né? Tanto a área de recursos humanos como os gestores, eles possuem outras métricas. Eu não usaria exclusivamente o assessment para essa finalidade, porque ela é uma finalidade que ela traz muito tem muito foco, sabe, Raul, nessa questão de você reaproveitar talentos. Dentro da empresa, se você pode realocar, nossa, ela é sensacional, porque ela é puro autoconhecimento. Porque, veja, quem respondeu o assessment não foi a empresa. Quem respondeu o assessment foi o próprio funcionário. Ele respondeu. A cada item interpretado no assessment, que eu disse para você que dá para interpretar mais de 50 informações, são informações baseadas no que ele respondeu. É ele que vai dizer para mim, na verdade, por que apareceu essa informação, aquela outra informação. A minha preocupação nesse momento, e com base naquilo que eu aprendi, é o que como os outros que, né, vão entender dali para frente na hora de responder um assessment. Porque o assessment, ele pode ser aplicado de 3 em 3 meses, porque ele é muito pontual, muito no momento que você está vivendo hoje, né? Se a empresa decidir utilizar o assessment para também, né, perceber, ter a certeza de que aquela pessoa não dá nem para reaproveitar, ela realmente precisa ser demitida, que seja feita pela área de recursos humanos, nunca num processo de coaching, tá? Pelo gestor e baseado também no resultado que ele está entregando, né? Porque eu conheço alguns casos, aliás, muitos casos, Raul, de pessoas que têm um ótimo resultado, batem todas as metas, mas essa pessoa tem uma questão interpessoal que precisa ser trabalhada, tem uma questão X de gestão de tempo, de autoliderança, que precisa ser trabalhada. E o coach faz isso com muita competência. Ou o contrário, né? Pessoas que são super bem relacionadas, têm um relacionamento super bom, uma inteligência emocional fora do comum, mas não conseguem bater metas. Essa pessoa, ela pode ser realocada, ela pode ser trabalhada, né? A análise comportamental ajuda muito nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, eu, no processo de coaching, não recomendo, eu como coaching, mas se a empresa quiser utilizar a ferramenta, né, junto com outros parâmetros, aí é uma escolha da empresa. Entendi. Eu vejo, o que eu vejo é que, às vezes, primeiro, eu concordo com você, nem toda empresa, acho que a maioria não tem,
não tem um histórico correto de comunicação entre a liderança e a equipe. Isso apareceu muito forte numa pesquisa que a gente fez recentemente. Os alunos do GEC fizeram alguns grupos de mentoria que eu tenho no interior de São Paulo, que são empresários. Eu pedi para eles fazerem um trabalho de engajamento com a liderança. Eu chamei aí, e tem um teste, né, um score que você recebe. São 20 perguntas e o gestor tem que passar para a equipe. E aí a gente depois tabulou e eu passei os resultados para as pessoas. Elas ficaram muito surpresas com a nota muito baixa que receberam da equipe em relação à sua liderança. O que para muitos líderes é um momento, né, de surpresa e de reflexão. E eu fui muito claro em avisar todos eles, estamos fazendo isso para que você aprimore como líder. Se você começar a culpar a equipe, estamos usando isso aqui da maneira errada, porque você está terceirizando mais uma vez a responsabilidade e é por isso que a tua nota está baixa. Então, pare para fazer essa reflexão, quais são os pontos que você, como líder, tem que melhorar. Uma das coisas que apareceu mais forte de todos os destacados, eu também acho que ficou uma surpresa em relação a isso, era você, como pessoa e profissional, sente-se valorizado pelo seu líder e pela empresa. De 0 a 10. A nota média é 4, certo? Do grupo que fez. E eu estou vendo uma tropa de elite, porque as pessoas que vêm fazer cursos dentro da Venda Mais, a gente estava conversando sobre isso, não é uma pessoa normal do mercado que só quer vender mais, não, ela está realmente preocupada com a sua melhoria pessoal, com a melhoria da... Quer dizer, a pessoa já está numa postura, de uma atitude diferente. Essas pessoas estão recebendo uma nota muito baixa em termos de valorização, e elas estão muito surpresas. Quando elas têm que me dar um relatório depois dizendo o que mais te chamou a atenção, eu dizendo, Raul, fiquei extremamente surpreso e frustrado com essa nota, porque eu achava que estava valorizando, achava que estava dando feedback, mas não está. E uma das coisas que eu tenho falado muito, é uma coisa meio louca, mas eu faço os líderes hoje lerem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Legal. Pois é, porque você pode dizer para a pessoa, eu te amo, e a pessoa pode não se sentir amada, e é a coisa mais louca do ser humano, e isso de duas pessoas que se gostam não conseguirem uma transmitir isso corretamente para a outra, porque eu não estou entendendo a linguagem dela. Então eu digo, você vai ler As 5 Linguagens do Amor. Sempre que as pessoas leem, dizem, meu Deus do céu, muda até agora, eu entendo até porque eu brigava com meu marido, com a minha mulher, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha, quer dizer, tipo, né, aquela coisa misturada toda. Mas, então, essa questão de valorizar as pessoas eu acho super importante. Então, quando eu vou fazer um processo de demissão, eu, por exemplo, se eu fosse fazer o teste de atitude, eu teria uma conversa com a minha equipe antes. E muitas vezes você não precisa nem fazer o teste, porque já está começando a anotar. E depois eu ia voltar e dizer, vem cá, campeão, vem cá, campeão. Vamos conversar sobre isso. Olha aqui, está aqui os resultados. Porque eu acho que o grande medo é que tem uma quebra de um contrato invisível de confiança. Eu respondi essas perguntas de forma honesta, eu me abri, me expus, e depois usaram essa informação contra mim. Aí, realmente, eu acho que está errado, não pode, isso nunca, não deveria poder acontecer. Mas se eu estou usando para o bem da pessoa, eu sou extremamente partidário de dizer sim, vai, e a demissão não pode ser encarada como uma coisa, meu Deus do céu, acabou, coitada, da pessoa foi demitida. Um monte de gente que você fala, diz, olha, a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida foi ter sido demitido, ou me divorciado, ou me separado, foi extremamente doloroso, mas foi super, hoje olhando para trás, eu digo, nossa, foi um momento super importante. Mas realmente, eu concordo com você, é uma minoria de empresas e de líderes que está fazendo isso corretamente. Fica então, você que é líder que está nos ouvindo aqui, Raul e Ana te dando um conselho, use para o bem, para o desenvolvimento da outra pessoa. E eu acho que isso que é o grande separação, talvez pudesse ser isso. Quando eu estou usando essa informação para o bem da outra pessoa, é positivo. Quando eu estou usando para eu ter meus interesses, aí não, porque a outra pessoa pode ser prejudicada, desvalorizada, etc. Né? Mais ou menos por aí? Isso aí, Raul. Perceber que aquela atitude, de uma demissão, por exemplo, foi uma atitude mais sábia e foi o melhor que aconteceu para ele. Essa pessoa, ela pode perceber, executivos geralmente percebem isso com o tempo, mas não naquele momento, né? No momento é um grande choque, né? Mas é baseado na cultura de cada empresa. Cada empresa tem um posicionamento, tem uma cultura. Então, na hora que você está fazendo uma reunião de briefing, de diagnóstico, você já começa a perceber
qual é a genuína interesse daquela empresa em te contratar. E aí você consegue sacar qual é o caminho, qual é o que de fato eles querem com isso. E aí você decide se você entra ou não, né? Como você disse, existem empresas e empresas, né? Considerando que a empresa contrate um analista comportamental, né, para fazer essa análise, seja na empresa toda, ou seja, na equipe de vendas, e que a continuidade disso é um processo de coaching, eu vou sempre tentar convencer ou vender, né, os benefícios que o coach vai trazer para a empresa e como o coach pode transformar pessoas, grupos e equipes. Porque o coach é um processo tão eficiente, tão acelerado, que isso pode ser colocado até como meta para essa equipe. Então, ok, nós levantamos esse cenário, nós temos esses pontos de melhoria em grupo e individual, vamos agora criar uma estratégia, um plano de ação para a gente trabalhar tudo isso, né? Vamos estabelecer metas com a empresa, vamos estabelecer metas com cada um, né? E aí, também, vale ressaltar que vai se perceber o quanto cada um está comprometido com essa melhoria, né? Então, assim, é claro que se tiver alguém totalmente, né, contra a isso, aí eu penso que o gestor, a empresa tem toda a autonomia de tomar a atitude que queira, né? Porque é uma estratégia que a empresa está tomando, é um caminho novo, é um benefício, inclusive, para as pessoas, o coaching e análise comportamental. Nos Estados Unidos, você bem sabe, Raul, as empresas, elas oferecem o coaching como benefício. Aqui no Brasil também está se engatinhando para isso, as multinacionais estão oferecendo para os gestores, para o alto escalão, mas também já direcionam, né, as pessoas para um coach quando a empresa não oferece. Então, assim, eu vejo assim, eu vejo como esse trabalho de análise comportamental e de coaching como para aumentar a performance mesmo. O objetivo é esse, melhorar a performance das equipes e os resultados das empresas, né? É isso aí. Isso aí. Pode falar. Não, é só a voz que tinha sumido. Vamos lá, eu tenho que, como sempre, dolorosamente, encaminhar para o final a entrevista, e aquela coisa que eu já tinha até avisado antes, de deixar os dois falando, a gente vai falar, e só cobrimos uma pequena parcela, como sempre, mas eu acho que deu para entender. Eu queria que você, quem está nos vendo, nos escutando, que dissesse, puxa vida, eu quero saber mais sobre isso. Tá? Uma das coisas que eu tenho, inclusive, feito, tem um monte de gente que se formou coaching, porque eu disse, campeão, você está precisando entender melhor este processo. Mas, Raul, eu não tenho tempo, eu não sei o que, é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Tem alguns clientes meus da mentoria que hoje já estão formados e estão repensando a sua vida. Aquela coisa que você falou de encontrar propósito, e aí, toda vez que eles me encontram, eles dizem, Raul, puxa, que dica que você me deu, que bacana, que não sei o que, porque uma das coisas que eu acho que é legal, acho que foi para mim, foi para você, todo mundo, o exercício de você passar pelo processo de certificação e de você se aprofundar no mundo do coaching faz com que você tenha uma conversa mental diferente a partir desse momento, para o resto da tua vida com você mesmo, né, com você mesma. E a conversa que você tem com as outras pessoas muda também. Então, eu acho que você está muito mais presente, você começa a prestar muito mais atenção, você faz perguntas diferentes, você tenta resolver situações de forma diferente. Então, eu acho isso muito legal. Mas vamos dizer que eu sou um líder e digo, puxa vida, eu queria usar um pouquinho mais ferramentas, eu queria ter um pouquinho mais de preparação, eu sinto que como líder eu ainda não estou nota 10, eu sinto que eu posso melhorar.
por onde que você acha que essa pessoa começaria, que recomendação você daria, depois a gente vai poder falar da tua ferramenta, e eu queria que você terminasse comentando, né, como que faz para entrar em contato com você. Mas vamos começar pelo começo. Sou um líder, estou ouvindo o Raul e a Ana aqui, e eu, puxa vida, eu queria saber mais sobre análise comportamental, sobre essa questão de coaches, de perfil, trabalho em equipe. Por onde que começa? Bom, começa por um objetivo. E o principal do objetivo é você ter um, né? Começa tudo a partir de um objetivo. O coach justamente é isso, é pegar, é um processo que pega o indivíduo e leva o indivíduo, através de um processo de autoconhecimento, até o seu objetivo, que muitas vezes ele está lá no futuro. Então, o coach, ele traz o seu objetivo e nós vamos criar uma rota de ação para você atingir o seu objetivo de forma acelerada. Então, gestor, eu penso assim, quer se autodesenvolver, quer aumentar as suas habilidades, as suas competências, quer fazer melhor uso disso, está com dificuldade, seja pelo cenário econômico, pelo cenário interno da empresa, quer potencializar mais as suas equipes, eu penso que o coach é o melhor caminho. É acelerado, é o processo de desenvolvimento que mais cresce no mundo, justamente por essa forma acelerada, é eficiente porque se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. É muito importante dizer isso, porque coach não é consultoria, não é mentoria. Então, assim, o que é coach? Coach é uma ferramenta específica de autoconhecimento que, através de um profissional coach, o coach te auxilia a você alcançar seu estado desejado através do autoconhecimento. O coach só te auxilia, você vai trazer as respostas, seja isso no âmbito profissional, seja isso no âmbito pessoal, né? Então, procure o coach, um profissional coach. Agora, existe a possibilidade de você se tornar um coach, e aí, nesse caso, você tem que buscar uma formação. E aí, como eu disse no começo, estude, pesquise, procure uma entidade séria, renomada, que você se identifique com a metodologia, com a filosofia, e você pode se tornar um coach. Você pode ser um profissional, um executivo de vendas, um gestor, e pode ser coach, né? E ter todas as ferramentas a seu favor para trabalhar as suas equipes, né? Ou você pode buscar um coach que vai te ajudar a se potencializar, a fazer melhor ainda o seu trabalho, através de ferramentas, de técnicas, em 10 encontros, em 12 encontros, acho que de 10 a 12 encontros, né? Eu nunca só fico em 10, eu vou para 12. São encontros semanais, existem vários, vamos chamar de momentos especiais que você tem que trabalhar continuamente, durante todos os dias, e é muito bom, e você percebe, eu te garanto, você percebe uma mudança efetiva no seu olhar para o mundo, no seu olhar para você mesmo a partir da primeira sessão. Tamanha eficiência, tamanha eficácia, desculpa, que tem essa metodologia. Eu sou prova disso, eu passei pelo processo, sou um cara extremamente cético em relação a algumas coisas, e aí eu falei, pô, todo mundo fala isso. Eu falei, eu não vou fazer o curso, eu fiz, né, com o IBC também, eu chamei o Zé para fazer um treinamento em company. Na época ele fazia, já faz vários anos disso aqui, hoje acho que ele não faz mais, mas ele foi lá na Quantum, eu levei toda a minha equipe, e aí a gente começou a fazer, passamos o dia juntos, eu falei, opa, isso aqui é legal, isso aqui é sério, isso aqui tem coisa, né, e o Zé é muito bom, ele sabe muito, então, né, então eu provocava ele, porque a gente estuda muito também, então eu quero ver até onde vai isso aqui, né, vamos ver se é um charlatão ou se não é. Pô, ele respondia, me provocava de volta, e não sei o quê, um embate super de alto nível, eu falei, saí super energizado, eu falei, quero mais sobre isso, aí depois minha equipe toda foi fazer formação, e eu tenho um cliente hoje especial, que me lembro, porque ele é filho de um fundador de uma empresa razoavelmente grande, e ele estava se debatendo o tempo inteiro com o pai dele. Era o tempo inteiro por uma troca de guarda ali, de geração de empresa familiar bem comum, e nesse dia eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu acho que você está com a atitude errada, a postura está errada.
eu acho que a melhor coisa que você podia fazer é estudar um pouquinho o processo de coaching, veja como você pode fazer um processo com o teu pai que seja diferente. E aí ele que sim, que não sei o que, ficou um ano enrolando. No segundo ano, ele estava num processo de mentoria, ele falou, eu vou fazer. Aí fez, e aí, na última reunião, o pai dele estava na mesa, participando das discussões, e ele falou, Raul, nunca na minha vida eu imaginei que uma coisa dessa podia acontecer, para tirar o velho lá da sala dele, ou da oficina, que o cara, né, hoje tem uma indústria gigantesca, a máquina, não sei, importa, mas ele gosta de estar lá com o pessoal da máquina, não sei o que, já é um senhor de idade, e gosta lá de estar ali. E ele falou para trazer ele para uma sala de reunião, passar o dia inteiro falando de Raul, você não sabe o que é. Eu falei, sei, claro que é, você também sabe o que é. E aí ele estava dizendo, você estava falando que a pessoa não sente a diferença no brilho do olhar, não é só a pessoa que sente, as pessoas à sua volta são as primeiras a perguntar, espera aí, o que está acontecendo? Aqui você está diferente. Né? E é muito legal disso, esse processo de autoconhecimento muito bacana. Ana, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, puxa vida, estou precisando de um coach, gostei da conversa da Ana, eu gosto do trabalho, né? Gostei da postura, porque coach também tem isso, né? Você tem que ter química com a pessoa, você tem que se identificar, o jeito dela falar, né? Então, vamos dizer que a pessoa queira saber mais, ou que pode ser pessoal, ou pode ser para levar para a empresa, dizer que eu queria que você fizesse um trabalho com a minha equipe. Como é que faz isso? Bom, vocês podem me encontrar no meu site. Eu não sei se tem como escrever, Raul, em algum lugar, porque meu nome, né, é um pouco complicado. O meu site é anakekligian.com.br. Nas redes sociais, no meu Facebook, no LinkedIn, Ana Kekligian, ou Ana K Coach, mas Ana Kekligian, vocês vão me achar. Depois no canal do Raul eu vou tentar escrever. Vocês podem também me ligar, 11 94 756 5478, São Paulo, mas eu também... Repete o número. 11 94 756 5478. Ok. Tá? Eu também atendo por Skype e em qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu acabei de encerrar um processo com uma coach em Portugal, e que buscava uma oportunidade no mercado lá, foi muito bacana. Vocês também vão poder ler alguns depoimentos no meu site de coaches. Eu não tenho nenhum caso, Raul, e falo isso com muito orgulho, que a pessoa não tenha alcançado os seus objetivos. Então, isso me enche de orgulho, é isso que me move, é com base nesses resultados que eu me autoavalio, e estou muito feliz por fazer esse trabalho. Trabalhei muito tempo em empresas, trabalhei muito tempo com as equipes de vendas, foram 18 anos trabalhando lado a lado com a equipe de vendas como uma profissional de marketing publicitário. Então, todos os meus projetos eram voltados para vendas, inclusive eu apresentava. Então, eu sei bem como funcionam os processos de vendas e como funcionam os processos de uma empresa, porque já passei até pelo financeiro, comecei minha vida no financeiro. Então, são 46 anos de vida e, na verdade, eu acho que 22 profissional, né? Então, assim, desculpa, caiu aqui. Então, quem quiser, não precisa só me contatar para me contratar. Pode me contatar para perguntar, para querer saber mais, para pedir uma apresentação, para pedir um café. Eu estou super à disposição e eu tenho procurado atender todo mundo que me procura, seja por qualquer canal. Eu tenho procurado realmente atender a demanda, porque, como eu disse para o Raul antes de começar, coach para mim ser coach não é só uma profissão, para mim é uma filosofia de vida. Eu descobri que essa é a minha missão. Então, eu estou aqui para ajudar as pessoas a serem mais felizes e realizadas. E queria dizer também que eu tinha um slogan quando eu trabalhava no mercado corporativo, que era: meu marketing é um marketing de resultados. E o meu slogan no coaching é coaching voltado para resultados. Então, é isso. Que legal, legal. Ana, perfeito. Então, eu vou colocar o www.anakekligian.com.br para as pessoas terem certeza exatamente como é, mas basicamente o pessoal que está assistindo,
para quem está ouvindo é mais difícil, mas para quem está assistindo está fácil, porque é o nome eu sempre coloco o nome do entrevistado, então vai aparecer no canal do YouTube e tal, e acho que no podcast também aparece. Então, se você está ouvindo o podcast, você também pode ir lá ver o nome, vai aparecer o nome dela, o site é o nome dela. Então, eu queria terminar, Ana, dando uma tarefa de casa para quem está nos ouvindo. Essa história de terminar uma sessão de coaching aqui e sair sem nada para fazer, para mim é meio esquisito aqui. Se você desse uma tarefinha para quem está nos ouvindo aqui, que você acha que faz com que a pessoa melhore, repense, avalie, se fosse só uma pergunta que você faz, como que você, que pergunta você faria para quem está nos ouvindo, para ficar com essa dúvida, um gostinho e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho e dizer, olha, e até para entrar em contato com a Ana, né? Pode ser uma pergunta e eu dizer, olha, qual que é a resposta para essa pergunta? Me mande um e-mail, fale comigo, poste, né? Qual que é a resposta? Mas eu gosto de dar desafio para as pessoas e fazer assim, pense nisso, olhe isso, reveja isso, né? O que você daria para uma pessoa que está começando o processo? Ai, adorei! Adorei, Raul. Eu daria muitos, eu tenho muitas ideias. Bom, então eu vou dar uma dica e vou dar um desafio, pode ser? Isso, pode, claro. Meu desafio, meu desafio é você refletir sobre a seguinte pergunta: quanto está te custando abrir mão de seus sonhos, dos seus objetivos? Quanto está te custando? E o desafio que eu vou dar para você é para você, a partir de agora, você se prestar bastante atenção no seu comportamento e toda vez que você sentir a vontade, ou quando for, você vai perceber que até é automático, né? Porque todos nós fazemos isso, de julgar o outro, troque o julgamento pela curiosidade. Por quê? Em vez de você pensar, de novo, por que será? Troque pelo... Eu estou dando esse desafio porque é um desafio bem humano, né? De você olhar o outro com um olhar mais humano. Então, desafio, troque o julgamento pela curiosidade, e a tarefa que eu deixo para você é de você refletir quanto está te custando abrir mão dos seus sonhos, dos seus objetivos. Raul, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou sua fã, já te disse, e eu estou muito feliz, espero que eu tenha contribuído com o seu canal, com a Quantum, com você e com todas as pessoas que buscam se potencializar. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço, Ana, obrigado. Para você que está nos assistindo ou ouvindo, a gente já tinha tentado fazer essa ligação, tinha uns problemas técnicos, e aí eu viajei, e aí a agenda com tudo assim, então finalmente conseguimos. Olha que bom, que conversa gostosa, e fica aí para você. Então, a pergunta: quanto está te custando abrir mão dos seus sonhos? Eu sou um cara bem organizado, então nessas horas eu digo, vamos fazer, tem um custo financeiro, tem um custo emocional, tem um custo psicológico, tem um custo de relacionamento, tem um custo para a tua saúde, você começa a abrir todas as pontinhas e vai uma outra reflexão, porque muita gente está desistindo muito cedo dos seus sonhos, né? É outra conversa, acho que bem profunda, né? Mas aí a gente vai ter que fazer uma outra gravação, né? Outra ligação, Ana, para a gente falar sobre isso, porque a gente, como coach, sente as pessoas já começando muito cedo a dizer, não, calma, você pode, confia em você, campeão, confia em você, campeão. Mas esse empoderamento vem através do processo de coaching. Se você quer isso e está precisando disso, fale com a Ana, ela com certeza absoluta pode te ajudar. Então, Ana, de novo, muito obrigado pelas palavras gentis, obrigado pelo apoio, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, pelos desafios, e para você que está nos acompanhando aqui, muito obrigado sempre por estar com a gente, e parabéns por essa jornada de crescimento que você está contínuo, né? Aqui com a Venda Mais. Lembre que a nossa missão é de ajudar o Brasil a vender mais e melhor, mas isso só colocado em prática por você que está nos assistindo ou ouvindo. A gente, a Ana, eu, né, toda a equipe Venda Mais, vai sempre dar recomendações. Vai de você colocar em prática e realmente começar a colher os resultados. Gostou dessa entrevista? Deixe seus comentários abaixo. Tem alguma pergunta para a Ana? Coloque também.
tanto a Ana como eu somos coaches, e você vê a diferença de mercenário e missionário, que o mercenário não se coloca à disposição para responder perguntas, a não ser que ele esteja ganhando dinheiro exatamente, né? E a gente está dizendo, não, é nossa missão, se a pessoa tem uma dúvida, nós estamos aqui para ajudar. Então, coloque e poste aqui embaixo, curtiu, comente, e sabe de alguém que se beneficiaria de assistir esse vídeo? Dá um tag também para essa pessoa também poder se beneficiar e a gente fazer esse ciclo do bem, tá bom? Então, um grande abraço, super obrigado e até a próxima entrevista Venda Mais. Até lá, boas vendas para você, campeão, campeã, continue investindo em você e lembre do desafio que a Ana te deu. Acho que é o desafio mais importante que existe na vida, né? Quanto está te custando abrir mão dos teus sonhos? Não abra mão dos teus sonhos. Valeu, obrigado.